Tudo começa com Deus. Esse é o primeiro dia de 40 dias para você descobrir qual que é o seu propósito aqui na Terra. E nesse primeiro dia, o autor ele vai trazer uma reflexão de que pra gente descobrir qual que é o nosso propósito aqui na Terra, a gente precisa perguntar a Deus. Por quê? Porque foi ele quem nos criou. Então, ao invés de a gente olhar para dentro de nós mesmos e tentar descobrir para que a gente foi feito, é muito simples, basta a gente perguntar para Deus. E aí, como é que você faz isso? Você faz isso em oração. Você cria intimidade com Deus, você lê a sua palavra, você ora, você pede e você vai ter a resposta se você persistir. Porque a Bíblia fala que todos aqueles que me buscarem me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Então, a principal tarefa para a gente descobrir qual que é o nosso propósito aqui na Terra é a gente tirar o foco da gente, das coisas que a gente quer, das coisas que a gente deseja, e a gente colocar o nosso foco em Deus, o que Deus quer para nossa vida, para que ele nos fez. Então, a gente precisa olhar para ele, para que a partir disso, a partir da gente conhecendo ele, a gente conheça o nosso propósito aqui na Terra. E no final desse capítulo, todo final de capítulo ele deixa uma pergunta, e no final desse capítulo ele deixou a seguinte pergunta: como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Então, eu me perguntei para você se fazer e você anotar aí, então, qual que é a sua... como que você pode se lembrar que a vida não é para você viver para si, não é para você comprar casa, se formar em faculdade, viajar. Você também pode fazer isso, mas a vida é muito maior do que isso. E você vai entender, se você ainda não conquistou essas coisas, ou se você já conquistou essas coisas, você sabe que isso não é o suficiente. Quando você conquista todas essas coisas, você sabe que isso não te preenche, porque a única coisa que te preenche é a presença de Deus. E para você descobrir o seu propósito, você vai precisar buscá-lo em primeiro lugar. A Bíblia fala que a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então busque isso, busque em oração, pergunte a Deus qual que é o meu propósito de vida, para que o Senhor me criou, que Ele vai te responder. Mas você precisa buscar nele e não em você, porque você foi feito por Ele. E não, você não se fez. Então você não vai conseguir responder essa pergunta. Quando a gente compra um microfone, a gente compra alguma coisa, a gente pergunta para o Criador qual que são a função daquilo. Então a nossa função, ela está diretamente ligada ao Pai. Então Ele que nos criou, e eu creio nisso. Então você precisa buscar isso nele. Então fica aí a pergunta para você se fazer, e a reflexão do capítulo é: eu não sou o foco.